Bom, boa noite a todos, a todas, a todes. Agradeço à BPN, a presidenta Iraneide Soares, pelo convite de participar do lançamento desta que será certamente a primeira edição das Olimpíadas Brasileiras de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Indígenas. E também cumprimentar todos que estão nos assistindo, e também os colegas, né, e as colegas que participarão aqui desta live de anúncio, de lançamento do edital Obereri, né. Antes de tudo, em primeiro lugar, né, eu quero aqui prestar a minha solidariedade aos nossos irmãos e irmãs, a toda a população que reside no Rio Grande do Sul, que passa, sabemos bem, por um momento de tragédia, um momento aí de situação muito difícil, né, com vidas sendo aí dizimadas, né, por essa tragédia que estamos acompanhando, toda uma cadeia produtiva sendo afetada, hospitais fechados, e muitos dos nossos equipamentos, né, escolas federais, universidades, institutos, têm aí servido de abrigo, né, e ponto de logística para atenuar, mitigar aí aquilo que é possível neste momento de solidariedade que também exige a unidade da população brasileira. Então, deixo meu abraço e minha solidariedade a todos os irmãos e irmãs que estão nessa situação atualmente. Bom, esse momento de lançamento das Olimpíadas é um momento muito importante, né? É um momento que concretiza uma caminhada essa que inicia quando eu ainda estava na presidência da BPN, nesse momento de transição ali entre deixar a presidência da associação e ingressar aqui no Ministério da Educação, onde atuo hoje na assessoria de gabinete da CECADI e também exerço a função de secretário substituto. Para mim, sempre foi muito óbvio, eu atuei também na educação básica, no ensino técnico, né, antes de ingressar na universidade, e sempre foi muito óbvio uma observação dos alunos que participavam de Olimpíadas, né, sejam elas de física, matemática e tantas outras que nós temos. A dedicação, e sobretudo depois que eram premiados, né, essa vontade, o desejo de estudar, a dedicação diária de se dedicar a um tema, a uma disciplina, a uma área, né? Então, foi a partir dessa observação da vida de educador, da vida de pai também, né, observando meus filhos né, engajados em alguns processos como este, né, que nós fomos formulando e, num certo dia, eu acabei rascunhando esse projeto de ser de se construir uma Olimpíada voltada para a Lei 10.639. Tinha dúvida se seria educação para as relações étnico-raciais ou mais enquadrada ali digamos assim, no caput do que diz o artigo 26A, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Enfim, rascunhei isso, esse projeto ficou, e ele ficou da seguinte maneira, né? O processo eleitoral que culminou na vitória do presidente Lula e hoje no governo da União em Reconstrução, ele criou os chamados grupos de trabalhos técnicos de transição, né, equivalente aos vários ministérios que foram criados. Dentre eles, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tinha um grupo de trabalho em que a atual presidenta, a Iraneide Soares, da BPN, teve a honra de participar. E eu não estava em nenhum desses grupos, mas dialogando com 3 ao mesmo tempo, né? Tanto de igualdade racial, quanto de educação, mas principalmente de ciência e tecnologia. Então foi nesse contexto de transição de governo, de anúncio aí dos novos ministérios, a composição das equipes, né, que nós apresentamos pela primeira vez nesse projeto, né, com a BPN, junto ao GT de Ciência e Tecnologia e também junto ao GT de Igualdade Racial, particularmente ali para o grupo capitaneado pela professora Nilma, Tiago Tobias, e o Borges, né, lá do Rio de Janeiro. Então, nós discutimos isso e a partir daí foi ganhando corpo, né? Foi ganhando corpo no sentido de pensar
as Olimpíadas, mas, evidentemente, assinalando as características concernentes ao movimento negro, à luta do movimento negro pela igualdade racial também na educação e também naquilo que nos caracteriza enquanto solidariedade, enquanto a maneira de observar a educação não apenas como uma competição para obter mérito, mas também um processo formativo naquilo que nossa mestra Nilma Lino Gomes tem dito aí sobre o movimento negro educador, né? No início do governo, eu fui convidado para participar da equipe da Secadi, fui convidado pela secretária Zara Figueiredo, aceitei e trouxe aí essa reflexão juntamente comigo, apresentando aos colegas da equipe da Secadi e também diretamente ao presidente do CNPq, o presidente Ricardo Galvão. Apresentei a proposta, quem acolheu a proposta das Olimpíadas de maneira muito acolhedora e de maneira muito firme, convicto da importância desse tema em ser incluído e abraçado pelo CNPq, né? Ele abriu as portas e nós então iniciamos um diálogo, né, com o CNPq, com as instâncias responsáveis por conduzir as Olimpíadas. Naquele momento, o professor Ricardo Galvão fez um pedido para nós. Ele teve todo o apoio, não condicionou, mas trouxe a reflexão sobre a implementação da Lei 10.639, assim como a 11.645, e por que não ampliarmos e trazermos nossos irmãos e nossas irmãs indígenas também para esse contexto de um tema tão inovador para um programa que já é consolidado entre educadores, no CNPq, entre pesquisadores, que são as Olimpíadas, né? Então, foi aí então que, nesse diálogo, foi ampliando, né? E nesse momento eu ainda estava na coordenação de educação escolar quilombola, logo depois eu fui para o gabinete, né, para a assessoria de gabinete, então me afastei um pouco dos desdobramentos que levaram à consolidação desse processo e incorporamos aí então a nossa irmã aí, Rosilene Truchá, nossa diretora de políticas educacionais indígenas, né, que agora virou uma diretoria, aquilo que era coordenação, e contemplamos, assim, aquilo que foi um pedido do presidente Ricardo Galvão. Então, chegamos nesse momento com esse formato, com esse modelo, e temos que reconhecer aqui o trabalho hercúleo, né, da professora Iraneide, junto com a equipe da BPN, professor Luiz Herculano, toda a diretoria, né, que se engajaram muito aí para que o projeto final assumisse esse formato, né? Que fosse apresentado ao CNPq, fosse aprovado pelo CNPq, assumisse esse formato, e agora nós estamos lançando o edital articulado com os NEABs, com os NEABIs, e depois, certamente, aí ela poderá contar como foi esse processo de adesão das universidades. Então, de modo que para nós é um momento de felicidade, é um momento de comemoração, é um momento muito importante naquilo que configurará certamente uma marca na educação brasileira, uma marca no acompanhamento de nossos estudantes da educação básica, que são preocupados e que, de certa forma, poderão ser atraídos para uma especificação, para um aprofundamento, né, nas discussões sobre ERE, sobre a Lei 10.639 e a 11.645. Então, é dessa maneira que chegamos até aqui nesse concreto, nesse passo, né? E também anunciar que esse projeto foi abraçado pela Secadi, portanto, pelo Ministério da Educação. A secretária Zara Figueiredo é uma entusiasta desse projeto, né? Apoia esse projeto, estamos apoiando, inclusive, com um aporte orçamentário para que a parcela aí de recurso disponibilizado para o CNPq seja ampliado, né? Ele tem aí um recurso a mais no sentido de contemplar aquilo que foi apresentado como um projeto original, né? Então, para a Secadi, né, para nós aqui da Secadi é uma honra participar
e apoiar, inclusive, com orçamento, porque acreditamos que esse projeto é um projeto que tem um futuro muito importante de mobilização com a educação básica, de diálogo com nossos estudantes negros, indígenas, e estudantes como um todo, né, preocupados com as questões antirracistas, aí, com a educação indígena, com a educação escolar quilombola, com a educação para a educação das relações raciais. Certamente é uma grande novidade nesse mundo, né, acadêmico, nesse mundo competitivo, e o desenho que está sendo construído aí e liderado por Iraneide e a equipe de CNPq, que devemos agradecer e reconhecer também, né, todo o apoio que tem sido dado, a participação, certamente terá um lugar histórico, um lugar muito especial na história da educação brasileira, né? Então, eu desejo muito sucesso a essa primeira edição da Obereri, dizer que podem contar com o apoio da CECADI, com o apoio do MEC. Estamos aqui para consolidar esse projeto, consolidar essa experiência, né, educacional de perspectiva muito ampla, né, que certamente beneficiará, e quem sai ganhando é a educação brasileira como um todo, são os estudantes como um todo, são todos aqueles e aquelas que, direto ou indiretamente, estão envolvidos. Então, parabéns à BPN, obrigado, CNPq, pela parceria, né, por conduzirem, coordenarem esse programa tão importante, né, por terem acolhido essa proposta, né, e vamos em frente, contem com o apoio do MEC e da CECADI. E eu peço desculpa, que eu vou ter que me retirar, porque eu tenho que embarcar, eu estou em trânsito, né? Então eu vou precisar deixar aqui a sala, mas posso tentar voltar daqui a pouco. E a todas as mães, né, que estão aqui acompanhando, que estão presentes na sala, eu desejo, obviamente, um feliz Dia das Mães, minhas irmãs aqui, Iraneide, Rosilene Tuchá, João Pio, sei que também é um companheiro, um parceiro aí, boa noite, estou vendo você chegando, então, Iraneide, em nome da Iraneide, da Rosilene Tuchá, eu cumprimento todas as mães do Brasil, principalmente as negras e as indígenas. Então, que tenhamos uma consolidação de Obereri brevemente muito importante. Muito obrigada, professor Kleber, muito obrigada pela presença, pela fala potente, né, e a fala de quem construiu com a gente esse projeto, que para nós nos orgulha, né, nos dá trabalho, mas nos orgulha bastante. Muito obrigada. Obrigada, professora Rosilene, pelo aceite do convite, seja bem-vinda aqui conosco. O professor João Pio, que é do Fórum de Educação Básica da UFM, né, e a gente vai fazendo aqui um rodízio, uns vão entrando, outros vão saindo por conta da sala, que não comporta muita gente, né? Bom, eu penso que o professor Kleber já falou bastante, né, sobre como a Obereri nasce, né, e o que a Obereri é hoje para nós, né, um projeto que enche os olhos de muita gente, né, tem nos permitido brilho também nos olhos, né, por vislumbrar uma perspectiva para além de uma competição, para além de uma Olimpíada, não é somente uma Olimpíada, mas é um processo formativo importante, e claro que dentro do CNPq é a primeira Olimpíada com esse caráter, né? A primeira Olimpíada que traz na sua essência a população negra e a população indígena, então para nós também isso é inédito, né? Isso é fortalecimento, e isso é pensar o Brasil de modo mais completo, né? De modo em que os sujeitos historicamente excluídos venha também trazer esse recado, venha também trazer seus corpos, suas histórias e memórias. E aí, nesse sentido, a gente vai facultando a palavra e outras pessoas também já vão estar na fila para falar um pouquinho, tá bem? Professor João Pio, se me permite, considerando o mês de maio e o dia das Mães, se me permite a palavra à professora Rosilene, em seguida você falar? Combinado, obrigada, pode seguir. João Pio. Professora Rosilene, seja bem-vinda e obrigada. Obrigada, Iraneide, pelo convite, obrigado, João Pio, pela disponibilidade do tempo.
Bom, gente, dizer que a Olimpíada, com certeza, vai ser uma ação muito importante, né, para a discussão das temáticas negras, indígena, né, quilombola na escola. A sociedade brasileira tem esperado por isso, né, e eu acredito que a Olimpíada vai dar essa resposta, né. É uma Olimpíada que, com certeza, vai mudar a cultura da escola, e nós precisamos mudar a cultura da escola, né. É um espaço formativo de muita importância. Quando a gente começou a discutir, né, voltar às discussões, voltar a SECADI, voltar a toda essa, né, discussão das modalidades no âmbito da SECADI, a gente percebia o quanto que as escolas estavam ansiosas para essa discussão, né, para esse momento tão importante. E eu acho que as Olimpíadas das Relações Étnico-Raciais, tanto na temática negra quanto na temática indígena, vai dar essa resposta, né? Vai desenvolver uma outra cultura no âmbito da escola, né? A escola espera por isso, né? Nós sabemos que o MEC ele é um indutor da política, e ele sendo um indutor da política, né, nós, enquanto Diretoria de Educação Escolar Indígena, de Políticas Educacionais Indígenas, vamos estar colaborando com o projeto, vamos nos colocar à disposição, não só para esse momento, mas também para os momentos que virão durante as Olimpíadas, pós-Olimpíadas, os resultados disso e o que fazer com esses resultados, né? Nós esperamos que possam vir muitas premiações com as Olimpíadas, que possa haver, de fato, uma adesão significativa. A gente espera essa adesão, a gente quer ver essa mobilidade, quer ver essa mobilização no âmbito das escolas, né? Quer ver os professores, quer ver os estudantes mobilizados para a retomada de uma discussão tão importante que foi silenciada nos últimos anos, né? É importante dizer isso. Essa discussão ela foi silenciada, né? E a gente precisa retomar com muita força e acabar mesmo com os discursos estereotipados, com os discursos racistas, com as questões, né, de interculturalidade, de intraculturalidade, de fortalecimento das identidades das culturas, que elas possam vir com mais fortalezas. Eu acho que o ATL tem mostrado isso. O ATL é o grande acampamento Terra Livre, que é o grande movimento dos povos indígenas, é o maior movimento, né, nacional dos povos indígenas, e a ATL tem mostrado isso, né, o quanto que nós precisamos trazer essas discussões para o debate, para o enfrentamento, né, trazer isso, dar visibilidade e, de fato, mostrar quem são os povos indígenas no Brasil, né? Precisamos acabar com o olhar romantizado em relação aos povos indígenas, né? Os povos indígenas, o que fazem esses povos na contemporaneidade? Como vivem esses povos na contemporaneidade? Quais são os princípios, as epistemologias que são defendidas hoje no âmbito do território, né? Quais são as ancestralidades que transitam nesse território? Então, assim, como fortalecer um povo que resistiu, né, até então, com tantas adversidades do processo de colonização, né, sem, né, minimizando as situações de olhares estereotipados em relação aos povos indígenas. Então, é preciso rever esses olhares, rever os posicionamentos, né, rever a postura da sociedade em relação à temática negra, à temática indígena, à educação desses povos diversos, e também como que a escola olha para esses sujeitos, né? Como que a sociedade olha para esses sujeitos. Então, eu estou muito ansiosa com os resultados que a Olimpíada possa trazer para a gente, né? A gente espera que com ela a gente possa dar maior visibilidade em relação às nossas ações que precisam ser encampadas no enfrentamento ao racismo, no enfrentamento ao preconceito, né, no enfrentamento aos olhares estereotipados, né, preciso reconhecer essa diversidade, e eu acredito muito que tanto a Lei 10.000 quanto a Lei 11.000, elas podem
e devem, né, ajudar a sociedade brasileira a se enxergar, a enxergar o outro como eles são, como nós somos, como a sociedade é, né, com respeito e também valorizando o outro da forma que ele é, na sua cultura, na sua identidade, com suas formas próprias de olhar o mundo, com suas epistemologias próprias, com suas línguas distintas, no caso dos povos indígenas, né? E que, de fato, as Olimpíadas brasileiras possam trazer esse feedback e que nós, enquanto Ministério da Educação, possamos estar colaborando de forma assertiva com a discussão das temáticas na escola e na sociedade brasileira. Obrigada. Muito obrigada, professora. Muito agradecida pela sua fala, e uma fala que vem de encontro ao que a gente quer, né? O que a gente precisa de fato, né? Quando eu colocava para vocês que a gente está falando de uma modalidade de Olimpíada nova, né? Que não prevê competição, mas prevê conhecimento, disseminação de conhecimento, troca de saberes entre os sujeitos sociais e os sujeitos históricos. É isso que você fala também para a gente, né? A Obereri é isso. O Obereri não é somente uma competição, né? O Obereri tem a pretensão de formar o estudante, formar o professor, formar a escola, né? Pensar que trazer essa escola que a gente tanto quer, a escola que acolhe os sujeitos na sua diversidade, né, com a sua historicidade, com sua corporeidade, com a sua memória, enfim, com todos esses elementos que esse sujeito seja também protagonista desse processo, não somente esteja aquém do processo, como tem estado ao longo da nossa história. Então, a Obereri também ela vem para contribuir com a revisão historiográfica que está em curso, né? Revisão esta que prevê a inserção dos sujeitos indígenas e negros que historicamente não esteve ou não tem tido espaço na historiografia de modo enquanto sujeito ativo da história, né? Não como sujeito passivo. Então, nós queremos isso, nós queremos evidenciar isso, nós queremos fortalecer isso e nós queremos, sim, corroborar com essa revisão historiográfica tão necessária para que o nosso país, de fato, consiga se perceber enquanto país diverso, enquanto país constituído pelos africanos, pelos povos africanos, povos indígenas, povos europeus e outros povos também que por aqui passaram e vivem, né? Então, nosso país é isso, nossa história, nossa escola precisa também trazer essa reflexão. Professor João Pio, por gentileza, fala um pouquinho sobre o que de fato, né, a Obereri também, nessa perspectiva da educação básica, né, então, para nós, de fato, é uma honra tê-lo aqui, né, representando a educação básica, que não é somente você, é um conjunto de outros professores e professores, né, então, para a gente, é importante que o senhor esteja falando um pouquinho sobre isso, a partir do chão da escola, né, o que é a Obereri também diria colaboração, né, o que é essa Obereri, quem são esses sujeitos negros indígenas que estão na escola, de que modo eles podem também estar participando desse processo e aprendendo e ensinando a gente, né, sobre essas histórias. Então, a palavra é sua, professor. Mais uma vez agradeço a sua participação. Boa noite, queria saudar, né, Irani, nossa presidenta da BPN. Prazer estar aqui, né, com a Rosilene Tuchá. Como o Kleber fez, reforçar, né, em nome de todas as mulheres do país, negras, indígenas, ciganas, né, quilombolas, né, mulheres do campo, da cidade, saudar todas as mulheres, né, sabendo, né, Dia das Mães, o dia ainda de luta, né, por direitos, né, por conquistas, né, isso, por reconhecimento. Agradeço também pelo convite, né, a responsabilidade aqui também de representar, né, o nosso Fórum de Educação Básica da BPN. Aproveito para saudar também quem está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, no canal da BPN, quem vai nos acompanhar posteriormente, né, e todos os colegas aí que compõem o fórum. Assim, né, a Olimpíadas, eu acho que, independente de qualquer outra situação, já é um sucesso, né, diria, porque ela é mais uma possibilidade, acho que dos caminhos abertos, né, que a 10.639, a 11.645, nos abriu, e com esse desafio, né, de pensar de fato, né, assim, melhor do que pensar, como já foi dito, reconhecer e valorizar essa nossa
multiculturalidade, né? De modo que sujeitos, né, indígenas, negros, pertencentes de outros grupos étnico-raciais que formam, né, essa nação, esse país chamado Brasil, possam se reconhecer, né, ver a sua história refletida, valorizada, reconhecido, né? Mas também, assim, acho que ela traz uma provocação, né? Traz uma provocação que, para todos nós, que eu acredito que vai mexer com a nossa forma, né, de fazer as coisas acontecer na escola, a partir do chão da escola, os nossos estudantes, as nossas estudantes, mobilizará todos e todas os profissionais da educação em todas as escolas do nosso país, seja públicas, privadas, né? Vai mobilizar também as famílias, né? Porque o que ela vai produzir vai gerar, vai redobrar para além do muro das escolas, porque eu acredito que isso é importante, né? Vai atingir, vai afetar, né, o nosso país como um todo, acho que isso é importante, né? E nessa perspectiva de mais um caminho, né? Claro que também a gente não pode esquecer, né, que ela também é resultado, acho que, de muita coisa que tem sido construída em relação à reeducação das relações étnico-raciais, os desafios, né, que tanto a 11.645 a 10.645 a 10.639 trouxe para nós, que é essa coisa da parceria, né, que está posta aqui, né, a BPN, CNPq, Ministério da Educação, CONEABS, né, e vão envolver muitos outros parceiros, né, o próprio Fórum da Educação, né, entende, né, para a gente que está, né, no chão da escola, né, entende que a gente vai ter um papel importante, né, para que as Olimpíadas ganhem, né, visibilidade, ganhem espaço, que ela faça isso, né, que a Rosilene estava colocando anteriormente, você também, né, que esses corpos, né, negros, indígenas, né, quilombolas, eles se vejam, né, reconhecido, que a nossa história, né, esteja, né, no currículo da escola, que esteja na prática, vai fazer essa mobilização, né, de saberes, de conhecimento, né, vai também trazer essa perspectiva que a gente está colocando de pensar a educação, né, antirracista, né, decolonial, né, também repensar práticas, pensar outras formas de fazer a educação no Brasil, né, assim, na partir de a gente valorizar essa nossa multiculturalidade, essa nossa diversidade cultural, étnica. Então, acho que isso é importante, e eu acredito que a Olimpíada também ela vai ser, já está sendo um marco importante, né? Nós temos tantas outras Olimpíadas, né, de outras áreas do conhecimento, né? Eu acho fundamental, como você trouxe, Iraneide, mais do que, não é a competição, né? É produzir, gerar conhecimento, promover trocas, eu acho que isso é importante nessa viés, né, de uma interculturalidade, isso é fundamental. A gente vai desempenhar esse papel também para que essa coisa, né, ela pegue, né, no Brasil como um todo, eu acho que aí o papel é importante de nós que estamos na educação básica, todos nós professores e professoras, o próprio fórum, né, que está, assim, o fórum está dentro da BPN, junto com a BPN também, fazer essa coisa acontecer, né, que é as Olimpíadas, né, que aí traz essa coisa, né, saberes e conhecimentos africanos, indígenas, história, cultura, e eu acredito, como foi dito, num momento importante, né, que a gente viveu aí um tempo de retrocesso, né, a gente precisa fazer a coisa, né, assim, não só brilhar os olhos, mas, assim, aquecer, né, e que essa Olimpíada nos afete no sentido de a gente, né, nós nos posicionarmos, gerarmos mais engajamento na luta contra o racismo e para uma educação, de fato, antirracista, né, e que valorize essa nossa diversidade, essa nossa multiculturalidade, né, e que ninguém fique para trás, né, que todos possam ser valorizados. Eu acredito que abre, né, é um momento, vamos chamar assim, também de fazer uma mudança, vamos chamar assim, uma revolução, né, e essa revolução que precisa do papel e da participação de todos nós. Então, assim, agradecer, né, por essa possibilidade de estar aqui representando e de no processo poder continuar contribuindo, né, com esse projeto, parabenizar você, né, Iraneide, que também, né, empenhou aí nesse processo. Eu acho que isso é fundamental, e agora nesse movimento que vai ser um movimento, né, de uma Olimpíada que envolve também uma coletividade, né, cada escola, cada cidade, cada bairro, cada estado e a nossa nação, nosso país, o Brasil, né? Perfeito, João, é isso mesmo. Na verdade, a Albereri é de mãos dadas, né? Eu me fortaleço quando você se fortalece, é essa a ideia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a Albereri, é a partir da premiação, não do aluno individual, a partir do mérito, como tem sido, mas o grupo, a equipe, a escola, né, enfim, pensando que o meu fortalecimento, ele também se dá quando você também se fortalece junto comigo. Então, é essa a ideia, né? A ideia é a gente levar para a escola, levar para os municípios e fazer, de fato,
casando com a política de equidade do Ministério da Educação, que o Ministério da Educação está lançando no próximo dia 14, né, casando com essas políticas, casando com iniciativas importantes que já tem no Brasil inteiro, né, de educação antirracista, que dialoga com as populações negras e indígenas e suas memórias e suas histórias, mas, sobretudo, numa perspectiva de se pensar e de se trazer esse movimento de valorização, né, de valorização da história, da cultura, dos sujeitos, dos seus corpos, dos seus saberes, enfim, num conjunto de ações que as escolas já vêm fazendo, outras que estão sendo provocadas a fazer, porque é lei, nós não estamos falando aqui de uma lei, né, tão somente a Lei 10.000 ou a Lei 11.000, mas estamos falando da LDB, nos artigos 26A e 79B, nós estamos falando de diretrizes específicas, como a Diretrizes Nacionais Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Raciais para a História e Cultura brasileira indígena, afro-brasileira, e a educação escolar indígena também, que é uma modalidade de educação que precisa ser tratada, né, dentro da escola, que precisa ser pensada e revista, ou seja, são sujeitos que estão na escola, que estão na cidade e no campo, e são sujeitos que precisam, sim, se ver, se perceber, né, se sentir parte do processo de construção de um pensar educação no país. Então, a Albereri vem nesse sentido também, né? E claro que a Albereri vem com toda essa seriedade, né, que é esse trabalho, mas também a Albereri vem com ludicidade, corporeidade, né, com alegria, porque faz parte também do processo de ensino, aprendizagem e do saber e do fazer educacional. Então, a Albereri vem também com isso, né? E aí eu estava olhando aqui o chat, né, agradecendo demais, muita gente boa que está por aqui, o Maranhão, o Piauí, o Goiás, Minas, né? A gente consegui visualizar gente de todo o Brasil. E tem uma pergunta de um professor que ele diz, bom, mas vai algum material para o professor lá na escola, né? Outros perguntam, bom, mas e como é que vai ser isso? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a Albereri, ela nasce no final do ano passado, né, a partir do edital 03 CNPq para novas Olimpíadas, e nós submetemos um projeto a partir também de toda uma construção que o professor Kleber já falava para a gente, né? Na verdade, a Albereri não nasce de mim tão somente, mas nasce de todo um coletivo, né? Dentro da BPN, a partir de diálogo com sujeitos externos à BPN, mas enfim, e, sobretudo, numa perspectiva de se pensar enquanto política pública. Por isso que é um projeto que foi lá para o processo de transição, quando eu passava pelo grupo de transição do Ministério da Ciência e Tecnologia, eu levava para lá e entrou na pauta do relatório final, todavia não para os 100 primeiros dias, então a gente passou os 4 primeiros meses da gestão, pois vamos voltar ao relatório e vamos ver o que tem. Né? E o professor Kleber, de um lado e eu do outro, a gente consegue levar para a pauta do dia e consegue fazer isso a partir de uma concorrência pública, né, que são os editais para a Olimpíada, e nós concorremos e nós conseguimos aprovar. Né? E alguém diz assim, mas é só mais uma Olimpíada? Né? E vocês falaram, o professor Pio e a professora Tuchá falava que não é tão somente, e eu também reafirmo, não é tão somente isso. Eu falo que a gente vai com todas as nossas pernas, né, a partir dos nossos núcleos de SUS brasileiro, indígenas que estão nos 27 estados da federação, a partir do Fórum da Educação Básica, que está também pulverizado por todos os estados brasileiros, a partir dos nossos pesquisadores e pesquisadores negros que estão também pulverizados, e a partir dos nossos professores e professoras de todas as martizes que também estão lá no chão da escola fazendo o seu trabalho cotidiano, né, para que a gente consiga fortemente. Claro que a gente vai buscar encontrar um apoio importante da Undime, né, para o diálogo com os municípios, dos NEABs para o diálogo universidade, escolas, né, das secretarias de educação, e eu já vi que a Secretaria de Educação do Piauí, onde estou, né, a professora Maria do Carmo está aqui presente, nós vamos sim bater na porta das secretarias de educação dos estados, para, inclusive, quando terminarmos esse processo aqui, nós vamos estar enviando em mala direta para todas as secretarias estaduais de educação do país, já, né, o edital,
para conhecimento. Nós vamos estar dialogando com os conselhos estaduais de educação, né, para ver de que modo também eles podem estar juntos. Nós vamos estar dialogando com, e aí a gente está num processo num ano um pouco mais complexo, que é ano eleitoral, mas nós vamos fazer uma divulgação massiva desse processo, né? Então, assim, a Albereri, ela vai chegar, assim, lá no seu município, por mais distante que ele esteja. Se não chegar, entre em contato com a gente, que a gente também faz chegar, né? Porque é isso que a gente precisa disso, né? Pulverizar enquanto uma política pública que dialoga com uma série de outras políticas em curso. Não é algo solto, a Albereri, mas a Albereri dialoga com a política de equidade que está em curso no Brasil, a partir da CECADI. A Albereri dialoga com as políticas que nós reivindicamos junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, quando pensar a ciência social, para os sujeitos sociais. Então, ela precisa dialogar. E nisso, a Albereri dialoga com algumas políticas da CAPES, a partir dos programas de pós-graduação, e as formações que estão sendo feitas a partir dessas temáticas, né? Então, nesse sentido, a gente também tem dialogado com algumas fundações de amparo à pesquisa nos estados, né, para ver de que modo também pode estar apoiando os estados, uma vez que é uma política pública, a gente quer que se pretenda perene, então não é somente um projeto para este ano, a gente quer que o próximo ano ela esteja um pouco mais robusta, nós estejamos aqui com um pouco mais de informação, né, e com o resultado já desse processo. A Albereri prevê no seu corpo geral, e depois eu vou dizer onde vocês vão encontrar maiores informações sobre ela, também uma amostra científica, né, desses estudantes. Então, ela não tá solta, inclusive dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que é a BPN, ela não está solta. Ela está dialogando com o Projeto Afrocientista, ela está dialogando com os NEABs, NEABIs e grupos correlatos, então ela está dialogando com outras agendas também. Tá? Então, esse ano, por exemplo, nós temos em setembro, de 9 a 13, o Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros em Belém, né, que é um espaço de disseminação de conhecimento riquíssimo, né, geralmente uma participação de 3, 4, 5 mil pesquisadoras e pesquisadores de todo o país e fora do país, né, e lá nós vamos estar com o stand da Albereri, nós vamos estar com material, com cartilhas, que a gente está produzindo uma cartilha linda sobre o que é o Albereri, mas também, e nisso, professora Tussá, a gente já está também vendo de que modo também a gente pode estar imprimindo e enviando mala direta via Ministério da Educação para as escolas, né, que isso também é possível, tá? Então, nós estamos, assim, produzindo todo um material, né, e uma plataforma, né, para que as atividades aconteçam, para que a gente tenha material para o professor, para o aluno, para a escola, enfim, que ao final nós queremos, né, o nosso conjunto, o nosso coletivo, nós queremos daqui a no final desse primeiro processo, nós queremos estar medalhando a equipe de aluno, medalhando o professor colaborador e colocando um selo na escola como uma escola antirracista, se assim ela se configurar no processo da Olimpíada. Então, nós queremos isso, né? Nós queremos, na verdade, um conjunto de coisas. E aí alguém pode perguntar, mas, professor, isso é somente para indígenas e para negros? Não. A política é para todas as pessoas. A questão racial, os problemas com a educação escolar indígena e com a educação para as relações raciais não é um problema tão somente da população negra. A população negra é penalizada por esse problema, mas é um problema de não implementação de política da educação brasileira, o problema de toda a sociedade brasileira. Então, nós sim, a Olimpíada, claro que tem sim, lá no edital vai estar constando quais são os sujeitos que não pode faltar na equipe. Não pode faltar o negro, não pode faltar o indígena, não pode faltar as pessoas com deficiência, não pode faltar as pessoas de LGBTQIA+, não pode faltar esses sujeitos sociais que historicamente estão fora do processo, tá? De educação, de aquisição, de poder. Mas pode estar lá também um sujeito branco, uma menina branca? Pode estar lá um menino branco? Pode, mas desde que não falte o outro. O grupo prioritário desse processo, né? Então, nós estamos falando disso, nós estamos falando de
sociedade de uma educação inclusiva, que inclua todas as pessoas, né? Que não deixe ninguém de fora. A gente não queremos que aluno X ou professor Y entre no processo por meritocracia. Nós queremos, sim, que ele entre no processo para ele somar com aquele e aquela que precisa, que necessita de estar junto nesse processo de ensino-aprendizagem e troca de saberes. Então, é nesse sentido que a Obereri vai estar trabalhando. Eu queria que a Jéssica, não sei se ela consegue projetar para a gente aqui uma cartilha que a gente já produziu, né? Para a gente dar uma olhadinha, um passo a passo bem sucinto, são slides bem simplesinhos, para a gente dar uma olhadinha do que é isso, o que é Obereri, né? Mas também, eu digo que se vocês tiverem interesse também, e eu quero que vocês tenham interesse, vocês entrem lá no site da abpn.org.br e veja lá o link Obereri, lá vai estar dizendo o que é Obereri, qual o objetivo, como nasce, enfim, bem direitinho. A Jéssica está projetando aqui, e esse material é um material que vai ser distribuição gratuita lá no COPENE, Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, que vai acontecer em Belém, em setembro, tá? E vai estar também daqui a pouquinho lá no nosso site para download, mas é um materialzinho para divulgação que a gente fez, tá bom? Então, não é um material de a venda, a gente não é um material à venda, é um material para distribuição gratuita e um material para download também gratuito, que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo. Jéssica, tu consegue ir passando, meu bem? Isso. Ih, tá distantinho, né? Tá longinho pra gente. Tá? Então, esse material aqui é uma cartilha, né? Uma cartilha explicativa bem simplória, bem simples, para dizendo o que é a Obereri, né? Você vai se informando, né, do que vem ser essa Olimpíada, né, essa proposta. Né? O que é a Obereri? A Olimpíada Brasileira de História, Cultura Brasileira, Africana, Indígena, que tem como objetivo promover o conhecimento, e eu não vou fazer a leitura, eu quero só que vocês conheçam esse material e vejam, porque esse material é um material explicativo, simples, para você chegar daqui a 2, 3 dias lá na sua escola e levar e dizer, bom, eu assisti uma live que falava sobre a Olimpíada, e eu trouxe isso aqui para a gente ver. Então, eu penso que é isso, né? Para participar, né? Quem pode participar, então a gente vai também estar trazendo para a gente essas informações, né? Quem pode participar, como pode participar. O período de inscrição a gente também ela não tá posto, a gente não tinha, quando a gente produziu, né? A gente não tinha ainda lançado o edital, então a gente também vai estar colocando um calendário das fases da Obereri, como é que ela vai funcionando, quais as etapas dessa Olimpíada, né, que a gente pode estar passando. Então, a primeira fase, sensibilização e divulgação. Para um pouquinho, Jéssica, só para a gente ver. A segunda fase, preparação e mobilização dos estudantes e docentes recebem materiais, e alguém me perguntava se tinha material para o professor, né? Materiais didáticos sobre a temática, passado pela equipe proponente e para desenvolvimento de projetos pedagógicos relacionados à realização da Olimpíada, né? Ou seja, como pensar essa Olimpíada, como preparar os nossos alunos. Esse material todo vai estar numa plataforma também, que brevemente nós vamos estar divulgando, né, de modo mais amplo. A terceira fase é fase estadual, que é uma prova, e essa prova vai ser, a ideia é que essa prova essas primeiras fases sejam fases online, onde o aluno pode entrar na plataforma, a equipe pode entrar e pode fazer a prova online, e deixa na plataforma lá salvo, e a última fase, a quarta fase é regional, né? E a última fase é a nacional, onde serão provas presenciais, né? Mas a gente está chamando aqui de prova, eu não gosto nem da palavra prova, na verdade, não é prova, que ninguém tem que provar nada. A gente está querendo que tragam para a gente essa troca de saberes, esse diálogo coletivo lá na escola, com o professor, com a escola, com os colegas. O que rendeu? O que a gente aprendeu sobre isso, né?
mexeu com a minha vida, me tornou uma pessoa melhor, me tornou um agente antirracista, independente de ser uma pessoa branca ou negra, né? Então, é isso que a gente quer ao final, né? A gente quer, de fato, formar sujeitos antirracistas. E para ser antirracista não precisa ser negro, não precisa ser indígena, né? Precisa ter conhecimento da história, precisa ser justo com os processos históricos. Então, esses são preceitos que a gente prima demais na Obereri. A Obereri quer, sim, que ao final, você, professor, você, professora, você, aluno, aluna, escola, mexa, se modifique, mas se modifique para melhor, né? Mude de atitude, né? Se sensibilize, mas, sobretudo, tenha atitude diante de discriminações e racismo, que são experiências históricas dos povos negros e indígenas, especialmente. Né? Então, temos as premiações para o estudante, para o docente, para a escola, né, como eu falava, então não é um processo que trabalha-se a meritocracia, mas um conjunto de ações que vai resultar em mudança de atitude, mudança na política, né? Então, esses são as premiações que a gente está colocando, tá? Nós somos muito felizes, né, quando aceito esse projeto quando foi aceito no CNPq, porque a gente vibrava muito com as Olimpíadas, a gente achava muito interessante, mas a gente nunca gostou muito do processo a Olimpíada de Matemática, para mim, tem muito respeito, né, pelo processo e pelos envolvidos, eu acho importante, mas eu não gosto do processo de escolha, né, do mérito, daquele que merece, né, e como é que eu vou, numa escola, eu vou medir sabedoria com o merecimento entre um sujeito que vem para a escola de chinelinho, que muitas vezes não tem o livro ou outro elemento para se fortalecer em casa ou no seu meio, com aquele que tem um pouco mais. Então, não é mérito, tão somente. Né? A gente está dizendo que a gente precisa trabalhar junto, aquele que tem um pouco mais de saber, que venha trocar com o outro e que perceba que se ele cai, o outro também cai, e vice-versa. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso e voltar, claro, um diálogo um pouco mais humano, porque a gente está perdendo um pouco nossa humanidade num mundo muito mais competitivo. Então, não é essa a intenção da nossa Obereri. Né? Então, as premiações segue esse rumo, né? E a gente ainda pensa, ao final, se esse que a gente vai chamar de outras premiações, de repente, a gente tem um destaque espetacular para a sua escola, que está lá longe, que fez um trabalho tão bonito, com tão pouco elemento, que, de repente, merece uma comenda especial. Né? Então, a gente também vai pensar isso aí, a equipe está pensando como a gente fazer, mas há essa possibilidade também. Então, o que eu digo hoje? Chamo e convido, né, todas as pessoas que estamos escutando, todas as pessoas que vão ouvir falar da Obereri, vem, chega junto com a gente. Né? Vamos fazer a diferença na nossa escola, no nosso município, né, ser a escola, aquela escola que, de fato, com tão pouco, né, com tão pouca estrutura, né, aproveitou-se, utilizou-se do pouco que tem e fez um trabalho tão bacana, no sentido de mostrar ao final que, de fato, é possível, sim, ser uma escola antirracista. É possível, sim, ser uma escola que inclui, né, todos os sujeitos sociais que ali chega, né, que recebe bem, que trata bem, que cuida bem, que, de fato, é a extensão da nossa casa. Então, é isso que a gente quer ao final. Jéssica, passa. Passa, Jéssica. Isso, né? Então, entendendo um pouco mais sobre essa educação, essa cartilha ela vai ter um pouquinho sobre essa educação antirracista que a gente está falando, né? De que modo que essa educação antirracista que a gente está falando, né? E ao final, pode passar, Jéssica. E ao final a gente vai trazer um pouco esse contexto, né, da Lei 10.639, que é a primeira lei assinada pelo presidente Lula em 2003, quando ele assume pelo seu primeiro mandato,
em 9 de janeiro de 2003, assinada, foi a primeira lei federal. Para nós é uma honra, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma demanda histórica dos movimentos negros, do nosso movimento negro educador, né? Então, e a Lei 11.645, que em 2008 vem complementar, vem dizer, bom, não somente os afrodescendentes vivem um processo de exclusão educacional, mas nós, povos indígenas, também, né? Então, nós acolhemos também com muita justiça, né? É muito justo, tá? E que bom que podemos, em tempos atuais, mesmo com todo o retrocesso que tivemos, como a professora Rosilene colocou para nós, né? Mas nós podemos estar hoje dialogando sobre esses temas de modo aberto, de modo tranquilo, dizendo que é possível, sim, mudar, mesmo dentro do contexto adverso e com pouco recurso, é possível mudar, sim, e é possível, sim, se vislumbrar uma escola antirracista, uma sociedade antirracista. Então, é nesse sentido que a Obereri vem. Mas, antes de fechar aqui, eu queria falar também de alguns sujeitos envolvidos diretamente nesse processo, que para nós é extremamente importante, né, como o professor Luiz Herculano, do Instituto Federal de Santa Catarina, que é parceiraço comigo, que, ai de mim se não fosse esse sujeito. Então, eu quero agradecer imensamente ao professor Luiz Herculano, né, que está conosco, que é o nosso adjunto da Obereri, né, e parceiro demais, amigo querido mesmo. Então, nosso abraço e nosso agradecimento. Daqui a pouco eu quero vê-lo aqui também na tela com a gente. Nós temos uma equipe, como diz o pessoal aqui do Nordeste, porreta, tá? E eu digo, porque eu também sou bem nordestina, né? Uma equipe maravilhosa, que é a Jéssica, né? A Jéssica, jornalista, uma preta também, que vem para a gente com uma soma assim, maravilhosa, que vem só trazer coisa boa para a gente. Nós temos a Yasmin, que é psicóloga, estudante de psicologia, né? Da psicologia social também, que traz também esse fortalecimento para a gente, né? E temos o Rayan, que é estudante também do IFCS, né? Santa Catarina. IFSC Santa Catarina também, que é nosso parceirão também. Então, nós temos, a nossa equipe é essa, né? Sou eu, o professor Luiz Herculano, a Jéssica, a Yasmin e o Rian, que estão conosco no dia a dia, e claro que nós temos um comitê gestor maravilhoso. E o que a gente vai chamar de comitê gestor na Obereri? Isso é importante também colocar aqui, né? Nosso trabalho, o nosso projeto, ele foi acolhido, no momento de construção, ele foi acolhido por 18 universidades, Instituto Federal, do Brasil inteiro, né? Acolhido como? Que a gente conseguiu, que nos enviaram uma carta de anuência dizendo: nós temos interesse em participar diretamente desse projeto, de apoiar na nossa instituição esse projeto. Então, esse grupo de 18 instituições públicas, né, constitui o nosso conselho gestor, né? Porque a partir desse, claro que não somente esse grupo, claro, mas esse grupo é o conselho gestor, porque diretamente o reitor, a reitora, enfim, nos enviou uma carta de anuência, um documento dizendo: nós acolhemos a Obereri aqui, nós vamos fortalecer no que a gente puder, né? Nós temos um conselho científico também da Obereri, que é quem vai conosco pensar essa parte científica, essa parte de conteúdo, essa parte mais dura, né? Que nós temos que esse conselho é composto por um grupo também de sujeitos, né? Instituições que só vêm a corroborar, como, por exemplo, o GELEDÉ, Instituto da Mulher Negra do São Paulo, a Ação Educativa, o Projeto SETA, quem mais? O CERT, né? E outros. E, claro, outras mulheres e homens também que estão nesse processo, como, por exemplo, o professor João Pio, né? Como indicação da Secretaria Nacional de Educação Básica da BPM, que vem também conosco, pensar a partir do fórum compor esse conselho científico, a professora Nilma Lindo Gomes, a professora Denise Botelho, enfim, a gente foi mapeando no Brasil inteiro, né,
associadas e associados que têm esse diálogo com a educação, com as relações raciais, que são parceiros no sentido de da gente convidar, e aí a gente convidar de modo voluntário, né, e essas pessoas virem, né, e vir corroborar, e vir junto, né, e vestir a camisa com a gente. Então, nossos agradecimentos também a esse corpo, né, que constitui também a Albereri, né. Então, nossos agradecimentos imensos ao Conselho Gestor, né, as instituições e pessoas envolvidas nesse processo, e ao nosso Conselho, nosso Conselho Científico também, que são pessoas também, instituições que estão conosco nesse processo. Então, nossa gratidão também. Nós temos, para além desse grupo aí, nós temos o CNPq, né, que geralmente eu vou agradecer aqui na pessoa do professor Guilhermo e da professora Ana Cláudia, né, agradecer ao CNPq, né, que quem são nossos assessores, nossa assessoria técnica junto ao CNPq, quando a gente tem alguma dúvida, são eles e ela que vem conosco. Então, nossos agradecimentos também a essas pessoas e à instituição CNPq pelo apoio, não somente financeiro, mas pelo apoio também técnico que tem nos dado. Então, pessoal, é isso. Eu não vi se tem questões no chat. Eu gostaria que o professor Luiz Herculano entrasse na sala também, só para dizer oi para a gente, por favor, professor. Nossa equipe, quem puder entrar, que a sala cabe 6, né? Então cabe mais 3 aqui, para mostrar também a carinha, não somente o trabalho que a gente teve nesses tempos, mas também mostrar as carinhas também, que é importante, assim, tá? Professora Tuxá, nós vamos estar em Brasília na semana que vem, tá? O lançamento da política de equidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre os encaminhamentos para frente, tá? E nós agradecemos mais uma vez, a sua participação aqui, né, juntamente com o professor Kleber. Eu falava com o professor Kleber ontem, dizia, não, faço questão que a professora Rosilene venha conosco também, porque conversamos sobre o projeto e foi bem acolhido, né, e é parceira e tem que vir junto, né? Então, nós agradecemos demais a sua participação. Professor Luiz Herculano chegando, né, meu parceiro, tá? O nosso parceirão, parceiro importante da Albereri. Então, muito obrigada, professor. Eu faço questão de agradecer em público, né, a sua colaboração, a sua parceria, a sua paciência também, né? E a gente, tudo é para ontem, a gente um pouquinho com as coisas, com as questões, mas no final, lindamente dá certo. Então, muito obrigada, professor. A palavra é sua. Boa noite, gente. É com muita alegria, né, que a gente está aqui no lançamento da Albereri, né? Acho que todo mundo aqui trouxe uma trajetória muito bonita do processo de construção dessa Olimpíada, e todo mundo que esteve, né, está envolvido, a gente fica muito feliz, né, de ver a materialização de um projeto, né, que precisava acontecer, né, e que agora ele está aí começando. E eu não lembro, acho que todos, né, falaram, né, de que ele siga, né, e que a gente está na primeira, tem a segunda e assim vá, né, edições dessa Olimpíada, que é muito potente e que traz, né, características singulares no processo de discussão e debate das questões étnico-raciais em cenário nacional, né? Então, assim, eu gostaria, Irene, de te agradecer pelo convite, né, para participar lá atrás, lá das discussões, né, e desse processo todo. A correria faz parte, né? Acho que a gente que está na educação sabe o quanto é assim, né? É tudo meio a jato, e que a gente tem essa Olimpíada como uma potência para pensar daqui a pouco, né, numa articulação maior, numa articulação global, né, que a gente chegue, por exemplo, como as outras Olimpíadas, né, que tem Olimpíadas internacionais, e acho que a gente pode e deve sonhar, e acho que é necessário, né? Acho que o Fórum de Afrodescendentes da ONU mostrou, né, o quanto a gente precisa estar presente, né? O Fórum teve algumas questões, por exemplo, faltaram algumas discussões a respeito da mulher negra, mas a gente pode, com essa Olimpíada, muita coisa. Eu acho que o início
a gente motivar as pessoas, né? Eu estava aqui nos bastidores falando com os meus alunos, falando, ai, como é que tá a Olimpíada, como é que tá a live, tá legal, e alguns acessando, né? E gostei do que a gente construiu junto. Então, né, mas você falou, agradeceu, mas eu quero dizer aqui também da minha gratidão da Ana Paula, que teve com a gente um pouquinho de tempo, mas ajudou bastante, né? O Rian, meu parceiro. Quero agradecer também a Giovana, que ficou dos bastidores, dos alunos do NEABI, do IFSC Campus Gaspar, que ajudaram pra caramba, né? E Jéssica e Yasmin, né? A gente não tem o que dizer delas, né? Maravilhosas, assim, parceiraças e que nos apoiaram. Gente, é para ontem, vamos correr e foi tudo certo. É isso. Obrigado, viu, gente? Boa noite. Então é isso, gente. Muito obrigada. E antes de fechar e para as considerações finais com nosso convidado e nossa convidada, eu queria também, Herculano, você que está lá na região sul, né, expressar a nossa, enquanto a BPN, enquanto ao Bereri, coordenação do Bereri, né, expressar a nossa solidariedade aos nossos amigos e amigas, né, mas também a todo o povo da região sul do país que vive uma trágica situação devido a situações climáticas, né? Então, nossa solidariedade, né? Estamos aqui no Nordeste, estamos no Nordeste quentinhos, né? Sequinhos, mas muito solidário, fazendo nossas campanhas também, né? De arrecadação de agasalho, alimento, que a gente pode estar fazendo, a gente está fazendo, mas sim, somos muito solidários e de fato, né, nos entristece muito o sofrimento de tantas pessoas. Então, nossa solidariedade e um abraço fraterno em cada um e cada uma lá, e saiba que estão, sim, as boas energias, as melhores energias e vibrações do Nordeste está indo também para o Sul, né, e que tomara que logo essa situação se acalme um pouco mais, né, para que a gente possa reconstruir, pensar na reconstrução do Estado, porque a situação é bem caótica. Então é isso. Meu abraço fraterno a todos e todas. Agora vamos para as considerações finais, né? Temos algumas questões no chat, Jéssica, eu não consegui visualizar alguma coisa que eu pudesse responder, somente a pergunta de um professor sobre o material, eu não consegui visualizar, mas se tiver alguma questão também, nós estamos aqui, ainda temos um tempinho. Tá? Vamos para as considerações finais. Professor Pio, o senhor que foi por último, agora vai ser o primeiro. Suas considerações finais, por gentileza. Então, assim, a Albereri está lançada, né? Já está anunciada, agora é circular. Eu acho que é mais um evento importante, uma Olimpíada, né? Que, como a gente diz, vai mobilizar, vai precisar afetar mais para a gente fazer mudança. Também mostra que né, nossos passos vêm de longe, né? Que a gente vai caminhando, um seguindo os passos do outro, vamos precisar de muita gente para esse empenho, né? Que a partir desta atividade da Olimpíada, que é isso que é produzir, gerar mais conhecimento, promover trocas, para a gente avançar para uma educação antirracista, né? Uma educação que promova a diversidade, a nossa multiculturalidade, que todos e todas possam se reconhecer, e lembrando que o enfrentamento ao racismo é uma pauta, né? Para todos nós, né? Para todos os grupos, né? Étnico-raciais, todas as pessoas que compõe esse nosso país, que é o Brasil, né? Então, acho que tá lançado, né? E vamos seguir aí em frente, né? Para que, de fato, ela se materialize, e já é um sucesso, e será um sucesso ainda maior, né? No tempo, e é a primeira de muitas que seguirão, não é isso? Então, um abraço para todos e todas, né? E parabenizar todos os parceiros, as parceiras e as pessoas comprometidas com esse processo. Muito obrigada, professor. Vida longa ao Bereri, né? Que tenhamos, que conseguimos chegar para além do Brasil, como o professor Luiz coloca. Professora Tuxá? Teu microfone está desligado. Bom, agradecer mais uma vez, né? E já sinto que o lançamento da Albereri já é um sucesso, né? Já estou ansiosa com os resultados da Olimpíada. Com certeza a gente vai trazer bons frutos na discussão das temáticas em relação às questões indígenas e às questões negras e quilombolas no contexto das escolas e da sociedade brasileira. Vou esperar para que isso, de fato, seja um grande desenrolar dessa política de enfrentamento ao racismo. Obrigada.
Nós agradecemos, professora, mais uma vez. Na semana que vem nós vamos estar em Brasília e conversamos um pouquinho mais. Muito obrigada, um abraço. Professor Luiz? Só agradecer mesmo e conta aí com todo mundo, né, para participar conosco da Obereri. Então, divulguem, façam esse vídeo chegar às escolas, institutos federais, universidades, para que todos possam participar, né, e que estejamos aí unidos para fazer essa Olimpíada ser incrivelmente fantástica. Obrigado, gente. Oba, Boa noite. gosto demais. Bom, a Jéssica, eu queria que a Jéssica entrasse em cena só para ela falar onde é que a gente vai encontrar informações sobre a Obereri. Jéssica, conta para a gente aqui. Consegue entrar? Se eu quiser saber sobre a Obereri, eu vou encontrar informações aonde? No Insta, no... Isso, essa Jéssica, né, por trás da tela, Jéssica, nossa jornalista, nossa faz um bocado de coisa. Obrigada, Jéssica, por tudo que tem feito conosco. Bom, obrigada, fala um pouquinho, Jéssica, para a gente, onde é que você vai encontrar as informações sobre a Obereri? Fala para a gente onde é que quais as redes, quais os canais, enfim. Então, gente, boa noite. Todas as informações sobre a Obereri, elas vão estar dentro do site da BPN, tem lá a abinha exclusiva da Obereri, onde também vai estar o link para inscrição, o link do edital, notícias específicas, umas explicações mais destrinchadinhas. Mas se você quer essa informação de um jeito mais rápido, né, e mais fácil de compartilhar, você também consegue no nosso Instagram, que é o @obereri.abpn. Não tem erro, a gente vai estar colocando tudo lá esses dias. Vocês vão ver muito a carinha da gente, vão ver muito essa carinha por lá e a de todo mundo, que é onde vai estar sendo divulgado tudo. E é isso, professora. Muito bem. A Yasmin também tá nos bastidores? Não. Acho que ela não conseguiu entrar. Tá bem, pronto. Pois é isso, gente. A Jéssica já deu o recado, nós já demos o recado. A partir do dia 15 começa as inscrições das escolas e começa o processo todo, e a gente também vai estar divulgando, assim, nos 4 cantos, como diz lá o Alceu Valença, lá na minha capital do Brasil, que é Recife, ele faz os 4 cantos, cheguei, todo mundo chegou, então a gente vai chegar nos 4 cantos e vai fazer bonito, porque a gente é dessas, né, desses, né, então a gente só faz bonito. Muito obrigada a todas e todos aqui, agradeço demais, né, a quem esteve com a gente até agora, né, no chat, as mensagenzinhas de força, de carinho, muito obrigada, né, estamos do Acre ao Rio Grande do Sul, nós estamos por aqui, então muito agradecida, e sigamos, e em breve teremos outra live para contar para vocês como é que está a Obereri, né, e vocês também nos contar como você chegou no município de vocês, tá bem? É isso, boa noite, bom final de semana, né, que sigamos, né, na luta, mas também no esperançar. É isso, obrigada.